Ó pra aí! Gente, na Loteria Encruzilhada, tu joga no sofá, na rede, de onde tu quiser. É só chamar a gente no Zap Zap e garantir o teu bolão. Olha, toma, segura o bolão! Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Keno seria uma boa possibilidade para a Série C. Toma aí. Toma. Ah, meu filho, tudo é preço e vontade. Se a vontade dele for grande o suficiente para ele poder se adaptar ao orçamento que a gente tem, ele igual tem o Galhardo fez, o Galhardo ele não ganha um salário exorbitante aqui não, galera, tá? Ele ganha um salário bom. E o Keno tendo a vontade, eu posso falar para vocês aqui publicamente que a gente tem sério interesse nele por tudo que ele representa, por tudo que ele joga. Você tem que se lembrar que ele é ídolo no Atlético também, né? Ele ajudou o Atlético a ganhar aquele da Copa do Brasil, Ele foi um jogador de fundamental importância no Campeonato Brasileiro 2021, né? Foi até aquele gol lá em Salvador, né? Contra o Bahia. Ele virou aquele jogo. A chave da carreira de Keno, Irã, foi aqui no Santa Cruz. Ele teve a primeira passagem dele no Santa Cruz foi em 2014, foi uma passagem razoável, mas a chave da virada da carreira de Keno foi aqui no Santa Cruz em 2016. Sim, e ele começou a fazer gol. Ele era um jogador que não fazia aquele jogo gol. Meteórico, sensacional. Inclusive aqui no Galo, o Santa Cruz deu de 5-1, Keno fez miséria aqui no Arruda. E aí no ano seguinte, ele foi jogar no Palmeiras com o Dudu. E Keno, na minha opinião, foi o melhor jogador do Palmeiras naquele ano. Eu também acho, muito melhor que o Dudu. Entendeu? Keno, volta a falar. Eu não sei como é que tá a situação dele hoje lá no Fluminense. Mas fica aqui meu convite. Se isso chegar nele ou no empresário dele, a gente tem total interesse em conversar com um jogador do calibre dele. E eu acho que se ele pensa em projetos de longo prazo, já que ele está numa fase mais já na parte final da carreira, não vou falar final porque eu acho que ele ainda tem uns bons anos aí de futebol profissional. Mas eu acho que tem muito que a gente consegue contribuir para ele além de dinheiro. Dinheiro também é importante, ninguém sai de casa para trabalhar de graça. Uhum. Mas eu acho que a gente consegue ajudar em vários outros setores. Coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês viram aí, né? Um trecho da entrevista do Irã Barbosa, né? Um dos investidores da SAF do Santa Cruz, na semana passada, falando para o podcast Bibiribe 285, onde ele, ao vivo, expressou a sua vontade de ter Keno em 2026 no Santa Cruz Futebol Clube. Diante disso, torcedor, as coisas andaram, deram uma evoluída e a negociação com o Keno está em andamento. A gente vai dar detalhes sobre essa questão agora aqui no Cast Coral. Mas antes, eu peço que vocês deixem o like no vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. É muito importante, torcedor. Deixa o teu like aí. Segunda-feira começou, semana iniciando, né? Tem algumas informações para a gente passar também antes desse conteúdo aqui, dessas informações do Keno. Então, é muito importante você deixar o like e se inscrever no canal aqui, tá? É importantíssimo para a gente continuar crescendo. Aqui, ó, os nossos patrocinadores oficiais. A galera que está sempre incentivando o trabalho do Cast Coral, torcedor. Então, um abraço para todo mundo aí. Lembrando, tá? Ó, nesta terça-feira, 20 horas, torcedor. A entrevista que seria na semana passada será nesta terça-feira, dia 23, 20 horas da noite, ó. Presidente Bruno Rodrigues, ao vivo, junto com o Vitor Tavares Pessoa de Melo. Estamos tentando também levar o Adriano Lucena da Comissão Patrimonial, tá? Que é parte importante nesse quesito da SAF. Mas você está convidado, ó. Nesta terça-feira, 20 horas.
Aqui, ó, bolachas da Vovó Vera, a bolacha que está crescendo aí, se expandindo aqui por todo o Pernambuco também. Pelo Nordeste está crescendo, tá? Ó, tem bolachas doces, salgadas e também Suíça da Vovó Vera. Pé Point, 2 endereços, Água Fria, colado com o mercado de Água Fria. E também Afogados na Rua São Miguel, colado com o cartório de Afogados. Sandelas Havaianas e Grendene, só na Pé Point. E também, torcedor, aqui, ó, Loterias da Encruzilhada. Tem aí os bolões da virada, né? Tá chegando no final do ano, Réveillon chegando. Já faz aqui o teu bolão, chama nesse WhatsApp aqui para você fazer os melhores bolões. Torcedor do Santa, Keno no Santa Cruz em 2026? Pois é, torcedor, a negociação está em andamento, está acontecendo, os primeiros contatos já foram feitos, não só com o Keno, também com o Gilberto, tá? A gente já trouxe semana passada aqui a questão sobre o Gilberto e também do Keno a gente falou minimamente. A questão de Gilberto é Pedro Henriques, que é o CEO da SAF do Santa. Ele trabalhou com o Gilberto no Bahia, são muito amigos. E o Gilberto interessa sim ao Santa. Os primeiros contatos iniciais já foram feitos também com o Gilberto, que não está sendo aproveitado no Juventude. A expectativa é que o Santa Cruz apresente um projeto para o Gilberto e também para o Keno, que eu acho maravilhoso, torcedor. Maravilhoso. São jogadores que entregam dentro do campo, sim, tem história dentro do clube, conhece o Santa Cruz, conhece o DNA do Santa. Então, assim, certamente, torcedor, irão sim fazer as coisas acontecerem, tanto dentro do campo quanto fora do campo. Santa Cruz aí está prestes a assinar oficialmente o contrato com a Reebok. Reebok, você fala do jeito que você quiser, tá bom, torcedor? Será a nova fornecedora de material esportivo do Santa. E aí, imagina só, torcedor, a Reebok chegando com camisas de Keno, de Gilberto, seria uma coisa maravilhosa, e iria vender feito água. Então, eles iriam entregar sim, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Mas falando da questão do Keno, torcedor, a gente tem informações exclusivas, inclusive vindas do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe, né? O Keno teve 2 passagens pelo Santa Cruz. A primeira em 2014 foi uma passagem regular. O Keno, ele jogou a Série B pelo Santa Cruz em 2014. E aí o Keno desempenhou um trabalho regular, né? O Santa Cruz brigou pelo acesso, não conseguiu, ficou na 6ª colocação da Série B daquele ano. E o Keno depois deu uma rodada aí, né? Foi pro México, foi para alguns clubes. Depois o Keno retorna em 2016, aí foi um ano mágico do Keno. O Keno consegue ser campeão pernambucano pelo Santa Cruz, campeão da Copa do Nordeste pelo Santa, sendo protagonista nesses 2 campeonatos. Foi pro Campeonato Brasileiro da Série A, fez o trio de ataque com Arthur Caíque, Grafite e o Keno, né? Ou seja, aquele trio de ataque fenomenal do Santa. O Santa Cruz acabou sendo rebaixado, né? Mas o Keno se destacou bastante, sendo protagonista em diversos jogos. Contra Atlético Mineiro, contra Palmeiras, Internacional. O Keno fez um golaço de voleio no Arruda, foi o autor do gol. O autor do gol da vitória do Santa. E aí ele foi pro Palmeiras. Dessa Série A do Santa, ele foi pro Palmeiras. E aí o Keno só subindo, né? Subindo. Consegue ser campeão brasileiro pelo Palmeiras. Ele vai para o Atlético Mineiro. E no Atlético Mineiro ele foi importantíssimo para o título do Atlético Mineiro brasileiro. Consegue também o título da Copa do Brasil. E no Fluminense ele foi também protagonista também ao dar o passe do gol. A jogada dele, né, pro gol do Cano. O Cano fez 1-0, o gol da Libertadores ali, né? Teve o gol também do John, né? John Lennon. Então, o Keno, torcedor, é uma realidade, né? Que ele se tornou depois do Santa Cruz. E é ídolo em todos esses clubes que ele passou. É ídolo no Santa Cruz, ídolo no Palmeiras, ídolo no Atlético Mineiro e ídolo no Fluminense. Vê só, a ascensão na carreira do Keno. Só que o Keno, torcedor, ele hoje, ele tem 36 anos. Ele tem um contrato, me parece que no Fluminense até 2026. Mas certamente o Keno, ele não vai ser tão aproveitado em 2026. O Keno sofre com algumas lesões já, isso é normal.
A idade vai chegando e o Keno sofre com algumas lesões. Só que Fluminense, torcedor, Fluminense joga calendário cheio, né? É Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, ou seja, jogos dia sim, dia não. E para você aguentar esse tranco aí, você tem que ser, acima de tudo, jovem para aguentar esse tranco aí, ou ter uma estrutura física de robô, né? Então, o Keno já vem sofrendo com algumas lesões. Aí você deve estar se perguntando e me perguntando, pô, como é que o Keno vai jogar no Santa que ele vem enfrentando algumas lesões? Torcedor, Santa Cruz é Série C. E Série C, torcedor, é jogos uma vez por semana. Dá sim muito bem pro Keno jogar e jogar bem. Entregar sim dentro do campo. E aí o Santa Cruz precisa apresentar um projeto pro Keno. 2 anos, de 3 anos. Mas a gente tem informações já sobre essa questão aí, tá? Tanto um projeto pro Keno quanto um projeto também pro Gilberto. A gente tem informações exclusivas, torcedor, vindas do Rio de Janeiro. O portal Netflu. Inclusive é um portal de credibilidade, né? Um site de credibilidade. A galera lá tem um Instagram com mais de 195 mil seguidores. Aqui a gente deixa um abraço para todo mundo aí do Netflu, tá? E o repórter Cássio Coelho traz essas informações aqui, ó. Santa Cruz quer Keno. E aí ele traz até os termos aqui contratual de como o Santa Cruz quer, tá? Ele informa, né, que tem 2 opções, que a SAF, né, do Santa já está fazendo esses contatos, né? Porque quem se interessou, quem falou publicamente foi o Irã Barbosa. A princípio, a primeira coisa é que o Keno consiga uma liberação sem custos, a custo zero, para o Santa Cruz tratar diretamente com o Keno. E a segunda possibilidade é o Fluminense dividindo o salário com o Santa Cruz. 60% paga o Fluminense, 40% paga o Santa, ou 50% paga o Fluminense, 50% paga o Santa Cruz. O que a gente sabe é que o Keno recebe um salário em torno de 350 mil a 400 mil reais no Fluminense. E aí, ele viria para o Santa Cruz, né? Caso divida os salários, se dividir o salário do Keno ficará em torno de 150 a 200 mil reais. É o que o Thiago Galhardo ganha hoje no Santa. Thiago Galhardo ganha isso no Santa Cruz sem entregar dentro do campo, tá? Vale salientar, que a gente já está dizendo logo. Thiago Galhardo tem um rendimento baixíssimo no Santa Cruz. 21 jogos disputados, apenas 7 gols. E tem um salário astronômico, né? Pro modelo do que o Santa Cruz... para a competição que o Santa Cruz disputa. Mas enfim, isso é outro problema, tá? Mas o salário do Keno seria, caso ele consiga a divisão do Santa Cruz com o Fluminense, ficaria nesse valor. Ou então, se o Keno consegue sua liberação, né, sem ônus pro Fluminense e pro jogador, lógico, né? O Santa Cruz fazia o acordo diretamente com ele, fazendo um projeto, contrato de 3 anos, inclusive, ó, o Cássio Coelho já traz essa informação, contrato de 3 anos, ou seja, já está na mesa, as conversas com o Keno já estão sendo tratadas, como a gente sabe, como a gente está dizendo. Netflu é um portal do Rio de Janeiro com credibilidade e já está trazendo essa informação, torcedor. Então, as coisas estão saindo só da questão oral e está sendo sim, na prática já, a negociação com o Keno, torcedor. É o que traz o portal Netflu, como a gente está trazendo aqui, dizendo, portal de credibilidade, é um portal que cobre o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Então, Keno pode sim ser reforço do Santa Cruz. As conversas estão acontecendo, torcedor. Dia hoje vai ser de algumas informações. A gente está buscando, está apurando outra informação também sobre o futebol do Santa Cruz, que é de extrema importância, tá? Acima de tudo, qualquer coisa que aconteça com a SAF do Santa, na SAF do Santa, o primeiro objetivo tem que ser o futebol. É isso daí que move o torcedor do Santa, é isso aí que move o Santa Cruz, porque é o carro-chefe, futebol. Então a gente vai trazer mais informações sobre o futebol do Santa, com algumas informações exclusivas
pro próximo vídeo, tá bom? Outra informação, o jogo entre Santa Cruz e Barra, o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série D, deverá ser no sábado, dia 27, aqui na Arena de Pernambuco, às 17 horas. Santa Cruz já fez o comunicado à CBF solicitando a mudança. Deixa teu comentário aqui, o que é que você acha sobre essa possível contratação do Keno, que a negociação já está em andamento, segundo o site, né, segundo o portal Netflu. Forte abraço, saudações tricolores. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.